Presidente, eu queria pedir vista desse projeto aí, porque está em tramitação de urgência. Ele é um projeto complexo, traz elementos importantes para a gente refletir. Não tem urgência para votar, porque não tem nenhuma motivação para urgência. E pela Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de ter vista do projeto, inclusive para fazer audiência pública e o que mais necessitar. Eu não me sinto à vontade para votar nesse projeto sem um debate amplo sobre essas questões, né? Porque, na verdade, eu acho que a ACP tem que estar envolvida nessa discussão, trata de proibições aos professores, então eu acho que não é confortável votar. Então eu peço vista pela Comissão de Direitos Humanos. Vereadora Luísa Ribeiro, não cabe o seu pedido de vista, tá? Porque é um projeto que está sendo votado em regime de urgência. E não foi solicitado o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Segundo a orientação da Procuradoria Jurídica da Casa, foi solicitado o parecer da Comissão de Justiça e Comissão de Educação. Mas o conteúdo não tem pertinência com a Comissão de Direitos Humanos, porque atinge questões de direitos humanos dos alunos, dos professores, do ambiente escolar. Eu acho que seria pertinente a gente fazer uma audiência pública para discutir essa questão. Não é? Eu acho que o vereador Paulo Silva, ele traz uma proposta que é polêmica no Brasil inteiro, que traz uma série de proibições aos professores. E eu acho que a casa merecia ouvir os professores, merecia ouvir, enfim, a comunidade escolar, né? Nós estamos tratando de determinar proibição para professor dentro de sala de aula, com cartaz afixado ao lado do quadro negro, enfim. Então eu acho que é uma Vereadora coisa Luísa, que a gente merece uma discussão maior. ok, Obrigada. a senhora se posiciona na hora da votação, da declaração de voto, porque infelizmente não cabe a manifestação de Vossa Excelência. Por favor, o parecer da Comissão de Educação. Eu vou assinar, inclusive, esse projeto com o vereador Paulo Silva. Projeto muito bom, que tem o objetivo de defender a família. Nós temos nos deparado no nosso país, a família brasileira está tendo que engolir materiais didáticos, discussões que vêm do governo federal, de pessoas que não têm compromisso com a família brasileira. E o projeto de autoria do vereador Paulo Silva, que eu subscrevo nesta manhã, ele tem esse objetivo de impedir que no ambiente escolar, vereadora Luísa, sejam discutidas essas questões. É muito simples e vai ser afixado nas escolas essa proibição contendo esses itens desses materiais que não podem ser aprovados, discutidos. E outra questão, para eu finalizar, senhor presidente, é que esse projeto chama-se Escola Sem Partido, que já está sendo aprovado em várias câmaras municipais do Brasil e assembleias legislativas. Então, Campo Grande vai também entrar nesse roteiro, doutor Cury. E a comissão? A comissão, vereador Mário César vota sim, vereador... Não, nada disso. O vereador Paulo Silva vai aceitar a emenda ou não? Ele não vai aceitar a emenda. Então, Vossa Excelência vai votar contrário na comissão, eu vou votar a favor, vereador Mário César vai votar a favor, vereador Chocolate vai votar a favor, vereadora Carla vota a favor ou não? Então, 4 votos favoráveis para a tramitação e o contrário, é isso. Com o parecer de 4 votos favoráveis e 1 contrário da Comissão de Educação. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria que registrasse em ata o meu voto contrário e deixasse expresso as questões do meu voto. Está registrado, vereador Eduardo Romero, 1 voto contrário do vereador Eduardo Romero na Comissão de Educação e 4 votos favoráveis. Sendo assim, o projeto está apto à discussão e votação simbólica. Quero discutir, senhor presidente. Em discussão. Vereador Eduardo Romero quer discutir? Mais algum vereador quer discutir? Também quero discutir. Vereadora Luísa Ribeiro, mais algum vereador? 2 vereadores vão discutir. Vereador Eduardo Romero, Vossa Excelência disporá de até 10 minutos. Importante, nós tentamos, via comissão, um entendimento com o autor, para que pudéssemos melhorar a redação, mas não houve entendimento, portanto o projeto vem à discussão da forma que ele está apresentado.
É importante dizer, principalmente aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também aqui no nosso plenário, talvez pela organização da bancada que já se fez aqui, a gente até possa ter esse projeto aprovado ou melhorado, que assim gostaria que fosse. Mas o projeto ele traz como tema, eu não vou discutir muito o mérito do projeto, mas vou discutir tecnicamente a redação do projeto, da qual eu não gostaria de ser ludibriado com o texto que se apresenta. A emenda do projeto diz: determina a fixação de cartazes nas escolas de aula das instituições de educação básica pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências. Se a gente pega o projeto vai dizer que nas escolas públicas serão fixados cartazes e esses cartazes não poderão mencionar, de acordo com o projeto, nada sobre orientação sexual dos alunos, nem permitirá nenhuma prática capaz de comprometer, precipitar e direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica e de sexo, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria e ideologia de gênero. Vale lembrar que o Plano Municipal de Educação, que foi uma discussão nessa Casa de Leis, nós tivemos muitos debates equivocados sobre essas questões e ficou restado como prova, tanto pela educação quanto pelos psicólogos, que discutir temas da atualidade não significa induzi-los a essa situação. Nós temos ainda aqui que as escolas não poderão discutir em momento nenhum valores morais, religiosos e ideológicos, e que não discutirão em nenhum momento princípios ou concepções que não exclusivamente a restrita ao produto da grade curricular. E também temos essa lei dizendo, traz um anexo, falando dos deveres dos professores, como se os professores não soubessem das suas funções e obrigações das quais estão sujeitos. Eu só gostaria de dizer a todos os vereadores que este projeto, com todo respeito ao autor, é um disfarce do projeto do Estatuto da Família, do qual tem restringido a participação da sociedade tal qual ela é. Um projeto moralista, que traz conceitos de moralidade para um espaço público que não é o espaço individual, não é o espaço da casa ou da igreja, mas o espaço da construção de cidadania, de direitos humanos e, acima de tudo, de investimento público. Nós propusemos uma emenda para que restringisse, já que era a intenção do autor falar dos deveres dos professores, mas não houve concordância. Só para dizer, senhor presidente, que eu não posso deixar de registrar aqui a minha indignação e ainda ter legisladores que desconhecem o Estado laico e desconhecem a função de ter uma sociedade democrática, igualitária, inclusiva e que respeite todas as situações. Não é a fixação de cartazes que vai mudar a sociedade. É a forma do professor trabalhar com os seus alunos que vai fazer com que ele possa melhorar os seus cidadãos e transformá-los em pessoas mais humanas. É esse o sentido. Ao afrontar o professor como se ele não soubesse da sua função em sala de aula, que é o que se propõe com esse projeto, dizendo quais são os deveres do professor, ou até mesmo afrontar qual é o desenho de família que se quer para a sociedade, é no mínimo desrespeitador e no mínimo, na esfera pública, um desgaste com o dinheiro público de forma equivocada. A parte, vereador Durães. Vereador Romero, evidentemente que eu tenho princípios de disciplina, a minha formação de vida militar, acadêmica e cristã tem disciplina. Eu tenho uma coisa o seguinte, vereador, as escolas estão perdendo assustadoramente essa disciplina em que hoje vale tudo. O professor faz o que quer, aluno faz o que quer e nós continuamos nisso. Quando a gente diz, e eu não conhecia com profundidade esse projeto, estou conhecendo agora, que vai se afixar cartazes, você não pode fazer isso ou aquilo, eu quero dizer para Vossa Excelência que quem quer ensinar alguma coisa em que a sociedade de uma forma ou de outra rejeita, e tem pesquisa que rejeita, faça na sua casa. Pega a bisavó, a tataravó, a bisavó, a avó, a mãe, e fala, a partir de hoje, nós temos que defender essa ideia. Ah, você quer pregar que é para dar tiro? Você quer pregar que é para assaltar? Você quer pregar que todo mundo tem que virar gay, tem que virar lésbica? Pega na sua casa, pô. Certo? O seu lar é o foro mais íntimo, porque eu separo casa de lar. Eu tenho lar. Na minha família, vereador, tem assunto que nós não precisamos discuti-los. Eles são tão agressivos ao cristianismo que eu não vou discuti-los no meu lar. E eu sei ler, as pessoas sabem o que está acontecendo. Agora, na sala de aula, é para nós informarmos novos homens, novas mulheres,
para não ficarmos atrasados para o mundo moderno. Não vamos discutir essas coisas de foro íntimo. Cada um faz na sua intimidade o que quer. Eu não dou coice para trás, eu não pinto o bico, eu não sou jacaré que dou rabada. Mas eu discordo e nós temos que começar a disciplinar, assim. O que falta nesse país atualmente, vereador, é disciplina, um desrespeito total, um desmando total. Nós tínhamos isso aqui com o prefeito de Campo Grande, o judiciário, ao ponto de eu ir numa promotora, que é uma autoridade que é fiscal da lei, e ela dizer, esse prefeito não nos recebe. Então, projetos como esse são perigosíssimos para um país ter organização, ter disciplina. Então não adianta dizer, pode dizer, o Durães é fascista, eu sou, mas eu não sou corrupto e nem imoral. O senhor tem a liberdade de pensar e expressar da forma que quiser. Inclusive a disciplina não está em dizer o que o outro deve ou não deve fazer. A disciplina está inclusive em conhecer as leis do seu país, o arcabouço jurídico que determina o que é viver em sociedade e o que é Estado laico, e acima de tudo, o que é o direito de manifestação. Ao tirar do professor o direito de fazer as suas atividades, não só está reduzindo ele à incompetência, como Vossa Excelência desrespeita a formação cidadã desse professor ou professora, que está talvez mais empenhado do que muitos desses vereadores em transformar a sociedade, talvez muito mais do que muitos desses aqui, que são chamados de Vossas Excelências, porque no dia a dia botam a mão na massa com um salário irrisório, com um salário de situação deplorável, uma escola que não tem estrutura, que não tem eficiência, mas que não tira desse professor ou dessa professora a hombridade de ser homem ou mulher e fazer a transformação de um país. Se hoje, nobre vereador, as pessoas reclamam os seus direitos, é porque houve um professor e uma professora que ensinou o que é cidadania, ensinou o que é direito e ensinou o que é dever. Se desconhecermos essa história da educação, da transformação que fazemos através da educação, não há outras mudanças que possam acontecer. Então, me assusta quando uma casa de leis, que não é uma igreja, quando uma casa de leis, que não é a casa particular, quando uma casa de igreja, que não é um escritório particular, quando uma casa de leis, que não é um local específico de olhar para o umbigo, se esquece da sociedade. Este projeto, na minha avaliação, com toda tranquilidade, é um projeto que divide a sociedade e que esquece que a sociedade é plural, diversa e que tem os direitos iguais. Vereadora Luísa Ribeiro, Vossa Excelência disporá de até 10 minutos para a discussão do projeto. Caros colegas, nós estamos hoje diante de uma decisão que merece uma profunda e cuidadosa discussão. A tramitação nesse regime de urgência até inibe, atrapalha, dificulta que esse debate seja efetivamente feito, não só conosco, que somos os vereadores, de alguma maneira representando a nossa sociedade, mas merece que esse debate seja feito com a comunidade escolar, e a comunidade escolar não é afastada do interesse também que é discutido aqui na Câmara. Esse projeto de lei, ele objetiva cercear a liberdade que a escola, pela sua própria natureza, deve ter, que é a do livre debate. Quando a gente diz livre debate, é a consideração da pessoa humana em sua ampla visão. Nós não podemos criar no ambiente escolar proibições da natureza como vem proposta pelo vereador Paulo Sciuffi, que não vem sozinho, vem no movimento nacional de restringir direitos, especialmente daquelas consideradas famílias não tradicionais. E esta consideração de que o ambiente escolar, discutindo questões como a diversidade das famílias, como a consideração de entendimentos divergentes, inclusive religiosos, possa ser feito no ambiente escolar. Nós não estamos no momento da ditadura. Para dizer bem a verdade, hoje é dia 31 de março. Em 1964, o Brasil passou por um golpe militar, que restringiu as liberdades, que restringiu direitos, vereador. Na verdade, esse projeto, ele agride aquilo que deve ser mais frutificado nas nossas vidas, que é a liberdade do conhecimento humano. Nós não podemos, dentro da sala de aula,
colocar cartazes, como propõe o projeto de lei, proibindo que os professores tratem de temas tão fundamentais para a construção da cidadania, como são as questões do entendimento da sua família, do seu universo pessoal. Ninguém está dizendo que essas questões não devam ser conversadas em casa. Claro que devem ser conversadas em casa, mas elas não podem ser proibidas do ambiente escolar, que é tão construtor. As crianças, quando vão para o ambiente escolar, os adolescentes, vão à espera de um olhar diferente, que as inclua, que considere os seus sentimentos e as suas ideias. Nós não podemos proibir professores de tratar desses temas, não é? Dizer que há um movimento nacional também, professor Paulo Ciufi, dos professores, que é professores contra a escola de partido. É um movimento nacional. Daqueles que acham que a educação não pode ser um instrumento vigiado. A educação, ela tem que ter caminhos de diálogos abertos o tempo todo. Nós não precisamos discriminar dentro do ambiente escolar aquela ou essa família, aquela ou essa religião. E ninguém com isso está estimulando professores, alunos, funcionários do ambiente escolar a essa ou aquela conduta. Mas a ideia é que um projeto de lei de Campo Grande que proíbe que dentro do ambiente escolar as discussões sejam feitas livremente é um projeto de lei autoritário. Combina com o dia de hoje, dia 31 de março, na história brasileira, lembrando 1964, mas não combina com a democracia, com as liberdades, com a Constituição brasileira. Uma parte. A bem da verdade, vereador, se a Constituição fosse observada na hora do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a gente diria que esse projeto conflita com os princípios constitucionais da ampla liberdade, dos princípios constitucionais da valorização da diversidade humana. Então, vou conceder uma parte para o senhor, até para proporcionar um debate mais efetivo. Agora, já de antemão, dizer ao senhor que esse conceito de família, que restringe as famílias heterossexuais, não é? De pais e filhos, a família é tudo. A gente tem família de mãe com filho sozinha, de pai com filho sozinho, de pai com pai e o filho, de mãe com mãe e o filho. A gente tem tantas famílias hoje nesse país que o ambiente escolar deve acolher e não expulsar. Obrigada. A senhora me permite uma Pode parte? falar. Eu respeito o posicionamento do vereador Eduardo Romero, o posicionamento da senhora. Eu não discuto a opção de vocês em relação a entenderem este projeto. Inclusive, o vereador Eduardo Romero foi muito feliz quando ele disse que ele não ia entrar no mérito da discussão, mas depois acabou entrando. O mérito é um só. O que nós queremos não é nada conservador, não é nada autoritário, como a senhora está distorcendo aí. Na realidade, o que nós queremos é que se mantenha um padrão dentro das escolas municipais, porque aquela criança que está ali, ela não tem como mudar para uma outra escola, porque ela não tem dinheiro para pagar, e de repente vão colocar coisas, e a gente sabe quais são, dentro da cabecinha deles, desde crianças, como o governo federal queria colocar cartilhas absurdas, queria colocar conceitos absurdos que vieram no Plano Nacional de Educação, e nós aqui em Campo Grande conseguimos retirar, depois de muita luta, e o vereador Herculano Borges que começou encampando isso. Então, vereadora, eu respeito o posicionamento da senhora, a senhora sempre teve esse posicionamento liberal. Eu tenho meus filhos, eu vou ter meus netos, eu quero para eles uma educação do português, da matemática, do inglês, da geografia, da história. A opção sexual deles, a política discute aqui, a opção sexual eu discuto na minha casa com eles. Eu agradeço a parte que Vossa Excelência me permitiu. Uma parte, vereadora. Pois não. Vereadora, eu também tenho que corroborar com o que fala o meu colega, vereador Paulo. A senhora é uma pessoa muito culta, nós sabemos, e eu não quero aqui fazer nenhuma crítica direta ou indireta a quem quer que seja, mas pensemos com consciência. Criou-se nesse país um monte de faculdades, até por telefone, até por osmose, e nós estamos com dificuldade de ver novos profissionais no mercado que tenham competência, ponto. Mas nós estamos chegando a um nível que a criança, o senhor está colocando
a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, a senhora coloca lá, quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral Bru, não sabe. Nós não temos mais informações. A função principal da escola é formar o intelecto. Não é, se meu filho chega numa escola, vereador, e ele é bruto, cavalo, cospe, não é a escola que tem que educá-lo no caráter dele. Eu que tenho que fazê-lo no meu lar, ser decente, digno e respeitoso com a pessoa humana. Agora, a escola não está mais formando intelectualmente, não ensina mais que é 2 mais 2, que é tabuado, que é o hino nacional, que é a posição de respeito, que é levantar para o professor por mais... Ué, basta ver, a senhora pega um ônibus, tem um guri de 16 anos, e talvez defensor da diversidade, ele não dá lugar para a pessoa mais madura. Vamos voltar aos princípios fundamentais do cristianismo, que é o respeito à pessoa humana, e não discutir se esse casa com esse ou casa com aquele. Se a gente colocar dignidade humana no lar, nós teremos intelectuais competentes. Agora, vender essa outra coisa não dá mesmo, vereador. Obrigada. Então, a parte rapidinho. Certo. Em primeiro lugar, em todo respeito a Vossa Excelência, vereador Eduardo Romero, que nós estamos numa casa política e democrática. Cada pessoa deve colocar o seu ponto de vista e nós respeitamos isso, sem dúvida nenhuma. Agora, o que esse projeto de lei, que com certeza se tornará lei em Campo Grande, preconiza, é que a família possa ter direito de discutir questões como as doutrinas políticas e a questão sexual no ambiente familiar. Eu fui diretor escolar, sou professor, e eu sei que a grade curricular brasileira ela é muito extensa. E muitas vezes as escolas estão perdendo o tempo que era necessário para ensinar o beabá, para falar sobre sexualidade. Na minha campanha de deputado estadual, eu falei muito, vereador Mário César, sobre as cartilhas. Eu levava as cartilhas, os kits que o governo federal entrega nas escolas, para mostrar para as famílias, para as pessoas. E as pessoas ficavam impressionadas. Um material didático, vereador Paulo Silfi, para crianças de 5 anos de idade, na idade pré-escolar, que o título é O Príncipe e o Príncipe. Na minha época, o príncipe, a princesa beijava o sapo virava o príncipe e ela se casava com ele. Hoje em dia estão querendo colocar isso na cabeça dos meus filhos e eu não posso aceitar. Conforme disse o doutor Paulo Silva, para encerrar, a escola particular, quando acontece alguma situação dessa, a direção pode fazer a troca do professor ou do currículo, mas na escola pública nós queremos garantir isso. Então, o objetivo principal... Conclua, vereador. Já vou concluir. O objetivo principal desse projeto de lei é dar garantia para que a família possa ter o direito de falar de temas tão íntimos como esse no seio familiar. Então, é isso que eu queria dizer. Parabenizo, Vossa Excelência. A senhora está no seu papel, o vereador Eduardo Romero está no papel. Né? Eu acho que, para que essas leis, né, possam, com relação à identidade de gênero e outras coisas, possam prosperar nas câmaras municipais, nas assembleias, eu acho difícil isso acontecer, porque 90% da população brasileira é contra isso. E quem está aqui, na Câmara, na Assembleia, são representantes desses 90%. É só isso que eu queria dizer. Bem, vereadores, eu agradeço a parte. Permite, eu vou conceder a parte ao vereador Cury, e peço que Vossa Excelência seja breve, e aí, Vossa Excelência, por favor, aí conclua. Obrigado. Eu peço licença, vereadora, para trazer uma experiência de quem fez pediatria e biatria, que é a medicina do adolescente, e nessas duas especialidades foi incluído a sexualização, a sexualidade e o psicodrama. Eu presenciei, enquanto universitário, enquanto doutorando, eu presenciei situações muito especiais. Porque para se levar a questão da sexualidade para alguém, nós precisamos, em primeiro lugar, ter a nossa sexualidade resolvida. Eu vivi muito isso no consultório, não é tão simples quanto aparenta, não é qualquer médico que pode ter essa discussão. Eu prefiro citar a minha profissão, mas eu estendo a todas as profissões. São assuntos muito delicados e que eu prefiro
que fique no núcleo da família essa discussão. Nós vamos ter uma chance menor de erro do que nós levarmos para a escola onde profissionais, a exemplo de médicos, de psicólogos, enfim, que não estão preparados possam debater. Apenas como contribuição, essa minha fala. Bem, presidente, concluindo, para pedir aos colegas que votem no sentido de recusar o projeto de lei. Porque o projeto de lei é restritivo da natural ambiente que deve ter nas salas de aula, que é o ambiente da liberdade do conhecimento, não é? E o projeto de lei, ele traz uma direção perigosa, quase que ditadora mesmo. No artigo 2º ele diz assim: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar, direcionar natural desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de gênero. Mas, sendo vedada especificamente a aplicação dos postulados da teoria de gênero, nós não podemos, vereador Paulo Sciuffi, num Estado democrático como é o nosso, com uma Constituição que garante as liberdades do indivíduo, nós não podemos aprovar um cartaz que direciona a proibição da discussão dentro da sala de aula sobre a sua identidade sexual. É até estranho ouvir o vereador Cury manifestar sobre o equilíbrio com a sua sexualidade. A sexualidade do indivíduo é tão íntima e não está em debate dentro da sala de aula. Então, essa não é uma questão de preocupação, né? Nós não estamos jogados no Brasil e nem no mundo inteiro a um ambiente promíscuo dentro das salas de aula, como se às vezes quer segurar. Não é nada disso. Nós temos um ambiente com pessoas responsáveis. O diretor da escola é responsável, o professor é responsável, os alunos são responsáveis. Ninguém é maluco, ninguém vai chegar lá na sala de aula para tratar sobre a sua sexualidade, não é isso. Mas vai tratar da sexualidade humana, vai tratar sobre as várias maneiras de pensar o humano, entendeu? Conclua, vereadora, por favor. Senhores vereadores. Então, lamentavelmente, eu acho que esse projeto vai numa direção muito restritiva, muito autoritária, que tira do professor e da educação toda a dedicação que eles estão fazendo, talvez nesse momento, para melhorar a formação do indivíduo. E aí nós, como frios legisladores, vamos interferir dentro da sala de aula com cartazes dizendo não pode isso, não pode aquilo. Não, acho que não devemos interferir num ambiente médico, por exemplo. Luiz, Vossa Excelência está nós brincando com a concedemos mesa. uma parte para os vereadores, já estava passado do tempo. Então, eu estou aproveitando aqui para fazer as minhas conclusões, inclusive, presidente, considerando os apartes recebidos, porque seria desrespeitoso não tratar deles. Então, assim, para fechar, nós não vamos colocar um cartaz desse dentro de um consultório médico, de um médico ginecologista que vai tratar de uma menina, por exemplo, e vai dizer para ela coisas que o senhor não está proibindo aqui nesse cartaz. Então, nós não devemos ter uma sociedade tão regulada e de uma maneira tão autoritária como vem proposto no projeto. Obrigada. Obrigado. Encerrada a discussão, votação simbólica. Eu gostaria de pedir a votação nominal. Eu consulto ao plenário, se o plenário aprova. Então, eu consulto ao plenário, se o plenário aprovar. O PSB é contra. Simbólico, PSB. Presidente, eu gostaria então que a votação do plenário fosse por bancada, para a gente saber se é simbólico ou se é nominal. Eu estou consultando o plenário, vereador, então, na verdade, o plenário entende que ela senhor pode presidente, eu seguir não gostaria que o plenário se manifestasse no grito. Eu gostaria de saber qual é o posicionamento de cada bancada, se a votação é simbólica ou se a votação é nominal. Se eu puder fazer a votação por bancada, eu gostaria. PSB, todos simbólico. Simbólico. Então, nominal. Rede nominal. Rede nominal. Então, pela maioria,
prevalece o rito estabelecido pelo regimento interno, que é a votação simbólica com 2 votos pela votação nominal e a maioria pela votação simbólica. Em sendo assim, eu passo ao secretário para proceder à votação simbólica. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Eu estou mexendo o braço, a boca e os olhos. E a mente. Quero manifestar o meu voto e pedir registro em ato, senhor presidente. Vereador... Também quero manifestar a contrariedade ao projeto e pedir que conste na ata, por gentileza. A maioria, senhor presidente, está aprovado o projeto. 2 votos contrários. Solicito ao apoio que registre os 2 votos contrários do vereador Eduardo Romero e da vereadora Luísa Ribeiro. O projeto está aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eduardo Romero. Além de pedir para constar em ata a manifestação contrária ao projeto, só dizer que eu gostaria de deixar uma reflexão para os nobres pares. Sempre que a gente for discutir um projeto que envolve orçamento público, política pública e a sociedade, que a gente não pensasse apenas com o umbigo ou com os interesses mais imediatos. Que a gente olhasse para a sociedade e não para a disputa que cada um aqui está fazendo. Obrigado, senhor presidente.